Benedito FM. Benedito FM. 88.1. A sua rádio, a sua música. Boa noite. Começamos hoje um ciclo de entrevistas com os candidatos à Câmara Municipal de Alcobaça nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Este espaço pretende dar voz aos diferentes projetos, ideias e prioridades que cada candidatura propõe para o futuro do concelho, promovendo o esclarecimento dos eleitores e o debate democrático. Hoje recebemos em estúdio Isabel Ventura, candidata do Chega, pela segunda vez à presidência da Câmara Municipal de Alcobaça. Isabel Ventura tem 62 anos de idade, é natural de Alcobaça e licenciada em Engenharia Química. É empresária e auditora de sistemas de gestão. Muito boa noite, Isabel. Antes de mais, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, boa noite, Sandra. Eu que agradeço o convite e dou as boas noites a todos os ouvintes. O que é que a motivou a candidatar-se à Câmara Municipal de Alcobaça? É já a segunda vez consecutiva que se apresenta a votos para aquele órgão autárquico. O que é que a motivou a tentar novamente? Bem, o que me move em primeiríssimo lugar é o meu amor à minha terra, ao nosso concelho, ao vastíssimo concelho de Alcobaça, tão rico em termos históricos, desde o território dos Cotos de Alcobaça, e por outro lado, obviamente, é a visão do presente e do futuro, o objetivo de desenvolvimento económico, social e cultural do concelho, sempre e sempre de forma ambientalmente sustentável. Sendo esta a segunda vez que se candidata à Câmara Municipal, acredita que a segunda é de vez? Acredito sim, porque é importante existirem novas pessoas, novas ideias, e fará todo sentido que a minha candidatura seja uma candidatura vitoriosa. Quais considera serem hoje os 3 maiores desafios de Alcobaça? Bem, em termos de desafios, eu tenho em mente um desafio que era o mesmo, idêntico ao de 4 anos, que era a questão da transparência da gestão autárquica e da gestão dos dinheiros públicos. Obviamente que isto também é sempre e sempre foi uma bandeira ideológica do Partido Chega e faz todo sentido estar enquadrada em termos do poder autárquico e de uma candidatura autárquica. E onde é que vê os maiores potenciais de desenvolvimento do concelho, quer seja a nível turístico, da indústria, cultura? Bem, em termos de... É óbvio que tem que haver desenvolvimento económico, e para existir desenvolvimento económico temos que nos focar, obviamente, também na educação e na cultura. Nós vivemos hoje momentos difíceis em termos sociais, momentos diferentes. Deixámos de ter uma constante em termos social, de acordo com o que era a rotina dos nossos dias. Eu, por exemplo, que nasci na sede de concelho, eu conheci uma cidade tradicional, com uma cultura muito própria, e hoje em dia há uma diversidade enorme. Isto é transversal não só na sede do concelho, como vai acontecendo nas outras vilas do concelho e em todo o território de Alcobaça. Por isso, a minha ideia é preservarmos aquilo que temos de bom e tentarmos continuar a manter aquilo que é culturalmente nosso e válido. Por isso faz todo sentido apostar em termos de culturalmente no nosso território, na salvaguarda do nosso património, do nosso território. Tem algumas medidas previstas no programa,
poderemos falar mais à frente. Obviamente, em termos também de educação, faz todo sentido haver um enfoque grande na educação para podermos pensar em termos de desenvolvimento económico. E penso que aqui estamos a chegar ao ponto principal em que se centra a minha candidatura, que é a existência de uma parceria com uma entidade de ensino superior no sentido de implantar um polo técnico em parceria com as empresas, nomeadamente a localização. Estamos na Rádio Benedita, fará todo sentido ser na Vila da Benedita, dado o recente potencial de crescimento que surgiu, obviamente, com a Aleb, mas também por todo o tecido empresarial que existe de vastíssimo valor em áreas importantíssimas como a cutelaria, o calçado, a indústria alimentar, tantas indústrias de relevo. Obviamente que temos que tentar ir mais além, até para empresas de cariz tecnológico, e esse polo técnico fará todo o sentido indo ao encontro da necessidade de mão de obra qualificada e da necessidade sentida por todos os empresários. Como é que avalia o trabalho do atual executivo PSD nestes últimos 4 anos? Bem, isto estamos a sair um bocadinho do GPS onde estávamos, estávamos a pensar em termos de futuro, vamos pensar em termos de passado, a curto espaço de tempo e presente. O mandato do PSD, para mim, foi um mandato sem obra. Por muito que se falem em bandeiras, Aleb, Panorama, compra de edifícios em Alcobaça, na sede de conselho, edifícios que estavam devolutos, tais como penso que é de conhecimento de todos, na rua Dom Pedro V, contígua ao atual, às instalações do Hotel Montebello. Todos estes projetos foram projetos que foram somente finalizados neste mandato. Não eram projetos deste mandato, foram finalizados. Por isso, são obras antigas, não são obras novas. E, como obras novas, temos muito pouco, porque nós continuamos a sentir que aquilo que se encontra nos centros das nossas cidades, vilas, são meros embelezamentos. Passa-se tal e qual como Alcobaça, sede de conselho, e Benedita, centro de Benedita. É igual, meras operações de embelezamento. Houve intenção de, por exemplo, de compra de pavilhões para melhorar as condições dos colaboradores da Câmara, para melhorar as condições de oficinas municipais, mas, por exemplo, foram comprados armazéns que têm coberturas em fibrocimento, que as pessoas que estão ligadas, obviamente, ao ambiente e à higiene e segurança no trabalho sabem que essas questões são questões que não são permitidas em termos de saúde pública se existirem coberturas degradadas. Se as coberturas estiverem em perfeitas condições, a qualidade do ar não é afetada. Se não estiverem, obviamente que podem ser um ponto de fragilidade e de perigo em termos de saúde pública. Depois, nós, em termos do PSD, temos que falar também, há aqui uma grande bandeira que é o PDM. O PDM levou 20 anos a ser mais de 20, desde 1997, portanto mais de 20 anos, é só fazermos contas, dá 28 anos, e foi aprovado em julho, numa fase pré-eleitoral, num mandato de 4 anos, que vamos ter eleições em outubro. Portanto, isto não me parece que seja uma bandeira de tentar divulgar como uma grande conquista, sinceramente. Vamos passar agora às propostas concretas do Chega. Quais é que são as grandes obras prioritárias que defende nos próximos, ou para os próximos 4 anos,
Que investimentos prioriza para o concelho? Bem, investimentos, grandes investimentos, eu tenho a minha equipa, temos um grande investimento como prioritário, que é a construção dos espaços de concelho. O que é que se passa em termos de serviços? Nós todos que carenciamos de resolver situações, nomeadamente em serviço de finanças, nós temos serviços caóticos, instalações completamente desajustadas ao total de munícipes que recorrem a esses serviços. Tal como finanças, temos a Assembleia Municipal a funcionar numa biblioteca municipal. Obviamente que é um espaço digno, mas que não dá resposta em termos até de isenção, de gabinetes para a própria Assembleia Municipal funcionar, para os deputados municipais e para existir uma perfeita separação de poderes, que neste momento continua tudo nos atuais espaços de concelho, conjuntamente com a Câmara Municipal. Falamos também de locais de residência das forças de segurança, de elaboração, da PSP, da GNR. Todas estas organizações, instituições necessitam de infraestruturas dignas para funcionarem. Sem falar, obviamente, em termos dos colaboradores da Câmara, dos técnicos, dos colaboradores das oficinas, que, como já se disse, as oficinas municipais também não estão em edifícios, em infraestruturas dignas. Como é que pretende lidar com as freguesias? Admite dar mais autonomia às juntas de freguesia? Obviamente que admito dar mais autonomia às juntas de freguesia, mas há aqui um fator principal, que é a questão da transparência total em termos de dinheiros públicos. E penso que as freguesias também deverão, em termos da sua gestão, ter um enfoque total no sentido de terem orçamentos que vão mais ao encontro dos reais valores necessários à gestão das freguesias. Obviamente que, se isso estiver tudo definido e perfeitamente acompanhado e monitorizado, obviamente que as freguesias, dentro do seu orçamento bem fundamentado, terão a total liberdade em termos operacionais. Faz todo sentido. Mas também podemos criar aqui, de alguma forma, sinergias interfreguesias, porque não? Algo em termos de equipamentos que sejam utilizados em conjunto, situações deste género. Obviamente que, se os orçamentos são pensados, tudo isto bem pensados e indo ao encontro daquilo que são as reais necessidades, tudo tem que ser muito bem fundamentado, mas a partir do momento em que está aprovado e bem fundamentado, dará, obviamente, uma total liberdade de gestão a cada uma das assembleias de freguesia. Já destacamos aqui as infraestruturas, também a cidadania. Agora uma questão ligada à mobilidade, diria no concelho. Como é que pretende melhorar a ligação entre as freguesias e a sede do concelho? Bem, nós sabemos que temos vias não adequadas. Nós temos um concelho extenso, temos uma população dispar em termos de centros e isto faz com que exista um fluxo grande de veículos e, obviamente, um fluxo grande de pessoas, e nomeadamente de veículos interfreguesias. E tem que ser pensada uma forte parceria, já existe,
uma parceria com transportadores de transporte de passageiros, nomeadamente, mas esta parceria tem que ser melhorada, tem que ser pensados, por exemplo, a passes para jovens até aos 35 anos, que é a grande força de trabalho, não é? A grande força de trabalho são os jovens nesta faixa etária. Eventualmente as questões dos estudantes. Nós temos deslocações, obviamente aqui na Bendita não tanto, mas na parte norte mais do concelho, nós temos estudantes que demoram por vezes quase 1 hora em deslocação para terem aulas na sede do concelho. Aqui não, porque felizmente na Bendita há boas ofertas em termos de ensino secundário e por isso essa questão com os estudantes não se coloca, mas a nível de força de trabalho esta questão coloca-se, e mesmo sem ser a nível de transportes públicos, a rede viária está muito antiquada, não vou dizer obsoleta, porque era um bocadinho demais, mas antiquada, e mesmo na própria Bendita eu sei que há uma preocupação enorme, e com toda a razão, com arruamentos, com a forma como está organizado o trânsito. Há ruas sem saída, há ruas que não escoam o trânsito da melhor forma, há falta de arruamentos condignos, nomeadamente passeios, escoamento de águas pluviais. Isto exige, e isto é uma grande medida, exige e urge a criação de planos de urbanização. Não só PDM, não só plano diretor municipal, planos de urbanização. Os técnicos têm que repensar estas situações nas vilas do concelho de Alcobaça, porque isto é um problema grave e que os munícipes, os fregueses na Bendita sentem. E pegando mesmo por aí, é um problema grave. A habitação é uma preocupação crescente no país e o concelho de Alcobaça não é exceção, e é aqui que nos vamos focar. Quais é que são as principais medidas que apresenta para responder à crescente dificuldade do acesso à habitação, aqui em especial os jovens e as famílias de baixos rendimentos? Obviamente que a habitação é uma preocupação enorme, nomeadamente para os mais jovens, porque os mais jovens têm recompensas pelo seu trabalho, por vezes em valores inferiores aos que trabalham há mais anos, estão em início de carreira e obviamente que uma habitação que não existe oferta nem de arrendamento, nem para a venda, vai aquecer os preços. Os preços vão subir, seja de rendas, seja para a aquisição. E estes preços sobem, principalmente por 2 motivos. Por um lado, não há um investimento grande, há terrenos que são de valores também elevados, os próprios terrenos fazem com que logo à partida condicionem o preço final em termos de venda, e depois temos aqui outra situação muito grave, que são os licenciamentos demorados, difíceis, e para isso nós temos uma medida que é uma via verde do município, no sentido também de licenciamentos mais simples, com um teto em termos de tempo limite para resposta rápida, com uma equipa alocada especialmente a esse trabalho e de forma a darem respostas céleres aos pedidos de licenciamento. E quando falamos em licenciamentos em termos de habitação, temos também pensar em termos de licenciamento, em termos de licenças de utilização, em termos empresariais.
Obviamente que sim. Já lá vamos a essa parte empresarial, porque queria questionar se existe algum plano para promover a construção ou a reabilitação de habitação. Já falou aí que pretende criar a Via Verde do município para acelerar os processos de licenciamento. Na vertente da reabilitação urbana, ou neste caso de habitação, tem alguma medida prevista? Obviamente que também temos que pensar na reabilitação de edifícios municipais. Edifícios privados é mais difícil, há mecanismos para isso, mesmo em termos do executivo, mas eu penso que é natural que só em últimos casos é que existam, está previsto na lei, mas que existam agravamentos de taxas de IMI por via de não reabilitar, de não serem reabilitados determinados edifícios. Obviamente que só isto é uma situação limite, é possível, mas eu penso que é melhor olharmos para aquilo que é, em primeiro lugar, para aquilo que é público. Os edifícios que é municipais. E nesse sentido deverão ser reconvertidos os que estão abandonados e são municipais, no sentido de aumentarem a oferta de habitação. Isto até pode ser feito com parcerias público-privadas, locais e financiamento via mercado, de forma a reabilitar a cidade e as vilas da Alcobaça. Já falou aí das empresas, e é mesmo por aí que vamos pegar. Que medidas concretas propõe para atrair novas empresas e investimento para o concelho de Alcobaça? Eu penso que já falei no polo técnico. Sim. Faz todo o sentido a existência desse polo técnico. Na Bendita pode eventualmente também fazer sentido uma incubadora, a existência de uma incubadora de empresas. Nós temos que ir ao encontro das empresas tecnológicas também, e ir ao encontro dessas empresas é, de novo, facilitar licenciamentos, dar oportunidades, termos meios para as empresas de terem em proximidade pessoas competentes, capazes. Isto porquê? Porque depois as empresas, por seu lado, também vão aumentar a empregabilidade. E ao aumentar a empregabilidade, isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Vamos voltar às questões da habitação. Exatamente. Vamos voltar às questões da habitação. Ainda assim, as empresas e os postos de trabalho são importantes. Admite alguns incentivos fiscais para quem invista ou cria emprego no concelho? Obviamente que sim. E incentivos, e também incentivos ao primeiro emprego, no sentido de as empresas premiarem e os jovens serem premiados, e incentivos também por parte, dentro daquilo que seja avaliado, obviamente incentivos do Executivo, nomeadamente a empresas que deem resposta aos objetivos definidos do ponto de vista ambiental. Faz também todo sentido que empresas transformadoras, que sejam cumpridoras em termos de efluentes gasosos, efluentes líquidos, que tenham as suas águas residuais perfeitamente tratadas, as suas águas residuais domésticas encaminhadas para o coletor ou de outra forma. Portanto, tanto a nível dos fatores de diferenciação em termos de avaliação do cumprimento dos requisitos legais ambientais, obviamente que tem que haver incentivos para as empresas que cumpram com esses requisitos.
E agora falamos dos jovens. Que medidas é que propõe para fixar os jovens no concelho, quer ao nível do emprego, mas também da educação? Já deixou aí uma chega relativamente ao polo. Quer desenvolver? Quero desenvolver, porque eu tenho aqui uma ideia e não sou eu, é a minha equipa, nós temos uma ideia no nosso programa e que faz todo sentido, que é criar uma marca Alcobaça Industry, que seja uma marca, uma chancela de qualidade de tudo o que é produzido em Alcobaça, e esta marca Alcobaça Industry tem que ter, obviamente, o Benedita Industry como grande chavão, porque temos aqui áreas de atividade dispar, mas importantíssimas na nossa balança em termos de exportações, e isso seria uma marca que poderia ser utilizada nomeadamente em feiras, promover a Benedita e a sua indústria, e essa marca teria também uma grande ligação àquilo que seria o polo técnico em parceria com as empresas. Portanto, isso seria um complemento, seria um marketing, uma apresentação daquilo que nós produzimos e bem. E essa seria então a forma que o Chega defendia para fixar os jovens no concelho? Não, isto não tem a ver com a fixação de jovens, isto tem a ver com mas ao nível de emprego. Ao nível de dentro emprego, daquilo que são obviamente. as competências da Câmara Municipal. Ao nível de emprego, obviamente, se existir desenvolvimento económico, há fixação de jovens. Se não existir desenvolvimento económico, sem empregabilidade, as pessoas não se vão fixar. Mas há também a questão cultural e da educação, como é óbvio. Em termos de educação, deve haver oferta, até em termos sociais, de creches, para os jovens casais, para terem oferta de creche. Sei que é um problema que existe, melhoria de infraestruturas para as escolas, ensino básico, mas isto é na continuação do que tem vindo a acontecer, sou franca, isto não é nada de novo. Em termos de fixação de jovens, também temos que ter uma boa oferta em uma boa resposta na saúde. E na saúde, porque se não tivermos boas respostas na saúde, as pessoas tendem a não se sentirem atraídas pelo nosso território, não é verdade? Na saúde, o que é que o Chega defende? O Chega defende a localização do Hospital do Oeste nas Caldas da Rainha. 88.1 Benedita FM, beneditafm.pt. A sua rádio, a sua música. Recordamos que estamos à conversa com Isabel Ventura, candidata do Chega à Câmara Municipal de Alcobaça nas próximas eleições autárquicas previstas para 12 de outubro. Terminamos esta conversa há instantes sobre o novo Hospital do Oeste, que se encontra no impasse. A localização está apontada para o Bom Barral, e a questão que lhe coloco agora é qual é a sua posição sobre esta escolha, que medidas pretende tomar para garantir que os interesses dos municípios de Alcobaça, em particular do sul do concelho, são devidamente considerados no acesso aos cuidados hospitalares da região. Hospital do Oeste nas Caldas da Rainha faz todo sentido. Faz todo sentido porque, apesar de se omitir esta situação em termos do atual executivo, porque a ULS, em termos de concelho, está ligada ao Hospital de Leiria, cuja proximidade é razoável em termos do norte de concelho, mas em situação de urgência e de emergência, nós sabemos que as equipas
existindo valências no Hospital das Caldas da Rainha, deslocam os utentes para o Hospital das Caldas da Rainha. E faz todo sentido, mas porquê que nós temos que pensar em Caldas da Rainha? Vamos outra vez àquela situação que falámos, que é a dificuldade em termos de vias. Nós temos uma via com curvas tortuosas até Caldas da Rainha. Esse é o tempo estritamente necessário para dar resposta a um infarto, a situações graves que possam, infelizmente, em termos de saúde, ocorrer. Há as questões também ligadas à saúde materno-infantil, hoje em dia que sabemos que, infelizmente, estão a acontecer partos nas ambulâncias, e isto é algo completamente inadmissível. E se pensarmos que o Hospital do Oeste vai ser localizado e implantado no Bom Barral, temos a crescer mais 20 e tal quilómetros. Isto não faz sentido nenhum, até porque o Bom Barral já está, em termos de unidades de saúde, está salvaguardado porque tem alguma proximidade a Torres Vedras e também a Peniche. Por isso, não é por aí. E depois temos a parte do Distrito de Lisboa, que já há boas respostas. Realmente aqui o sul do concelho de Alcobaça está num misto, numa zona de transição, em que faz todo o sentido que seja defendido por nós, e nós, em termos de Partido Chega, estamos completamente à vontade, porque isto sempre foi a nossa posição, sempre foi a defesa da implantação do Hospital do Oeste nas Caldas da Rainha. Por este motivo, pela população também, nós temos o Bom Barral com uma população muito menor do que aquilo que é expressivo e conjunto em termos do Concelho das Caldas da Rainha e do sul do Concelho de Alcobaça, nomeadamente da Benedita, que é a vila mais populosa de Alcobaça. Por isso, não faz sentido nenhum que não seja nas Caldas da Rainha. Essa vai ser uma bandeira nossa. Outra situação, e já que estávamos a falar na atração de jovens e dar resposta a jovens casais, o Hospital de Alcobaça é um hospital que tem poucas valências e por isso o Hospital de Alcobaça, não tendo valências nem na pediatria nem da obstetrícia, infelizmente, eu sei que consultas de obstetrícia não são fáceis, há meios de diagnóstico que são onerosos, mas penso que pode haver uma forma de repensar tudo isso e de se repensar essas consultas de pediatria, é seguro, de obstetrícia tem que ser feita uma avaliação de investimentos, mas ser também pensada a consulta de obstetrícia nas USF. Então, acaba de garantir que vai defender também o reforço do Hospital de Alcobaça e também a melhoria do seu nível de resposta. É diferente. O que eu estou a defender é o reforço de resposta em termos de consulta de obstetrícia e de pediatria nas unidades de saúde familiar, no vulgo centros de saúde. E no Hospital de Alcobaça, não considera? Obviamente que sim, mas isso já tem a ver com as políticas internas do centro hospitalar em termos de Leiria, obviamente, claro, que sim. Dentro daquilo que são que são as competências, mas faz todo sentido que a nível de consultas para as grávidas e as jovens mães existam respostas, nomeadamente em termos de das designadas USFs, centros de saúde. E ainda na saúde, outras medidas que defende para melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados de saúde em todo o concelho? Há a questão dos transportes dos doentes para o hospital e
O que acontece é que por vezes os utentes, após terem alta, depois têm alguma dificuldade em ter transporte de volta. Por isso eu penso que esta parceria que é feita, obviamente, com os bombeiros, faz todo o sentido que seja repensada e que se tente ainda uma melhor oferta do que aquela que há neste momento. E agora, ao nível de idosos, que medidas específicas propõem para garantir o apoio eficaz aos idosos e às suas famílias? Tem algum programa pensado para apoiar os idosos e combater o isolamento social? Bem, em termos dos idosos, eu penso que há aqui uma situação que tem a ver com infraestruturas, mas os idosos da Benedita estão a precisar, os idosos saudáveis, que gostam de conviver, e espero bem que sejam muitos, sentem a falta de um espaço verde, de um jardim onde possam estar com os outros senhores e senhoras da sua idade e que possam desfrutar. Penso que a Benedita é carente nesse sentido e que as populações sentem isso. Em termos de respostas sociais, obviamente que deverá cada vez mais haver uma tentativa de resposta para os... em termos de lares residenciais de idosos, mas isso obviamente é por via também dos financiamentos, também da Segurança Social, não só em termos de Câmara, mas algo que tem que existir é a verificação de condições e de boas condições em termos de funcionamento das IPSS. As IPSS, eu por acaso também audito IPSS, têm esses cuidados. Eu audito IPSS pelos modelos da Segurança Social e as que estão certificadas pelos modelos da Segurança Social acompanham e verificam, há uma avaliação crítica do cumprimento de todos os requisitos legais, mas isto tem que ser estendido a todas, não só a quem é certificado pelos modelos da segurança, e a Câmara tem um papel fundamental nisso, sem dúvida. Passamos à segurança, que é também um dos pilares da sua candidatura e é de resto uma das bases do bem-estar de qualquer comunidade. Ainda que Alcobaça não esteja entre os concelhos com maior criminalidade, há preocupações relacionadas com o vandalismo, a violência doméstica, os pequenos furtos. Que medidas concretas é que propõe para reforçar a segurança no concelho, tanto nas zonas urbanas como nas freguesias envolventes, mais rurais? Em termos urbanos, temos previsto uma medida que é uma medida em termos gerais de aumento ou implantação nas zonas onde não existem de câmaras de videovigilância. Essa medida seria algo a ser pensado em zonas circundantes de serviços públicos, nomeadamente escolas, tribunais, hospitais, USFs, por aí fora, no sentido de evitar que existam ou furtos, ou desacatos, ou problemas, e desacatos também, sem ser só em termos de envolvente serviços de locais, de serviços públicos, em zonas de lazer, nomeadamente em horários noturnos, porque sabemos que por vezes quando a população está mais adormecida é quando surgem determinados desacatos. E se as pessoas se souberem que eventualmente podem ser gravadas as suas atitudes e que podem ser identificadas, isso pode de alguma forma salvaguardar a sua falta de cumprimento da boa conduta, vamos lá, de sua boa conduta.
Passamos agora à cultura. Alcobaça, que tem um enorme património cultural, qual é que será a sua política cultural? Eu queria falar mais uma coisa de segurança, pode ser? Sim. Que eu acho que é pertinente. Sim. Porque nós quando falamos... Peço imensa desculpa, eu volto já à cultura, mas já agora que estive a falar em segurança. E que foi algo muito breve, mas segurança também subentendemos segurança contra incêndios. Isto é um tema dos dias de hoje e parece-me que faz sentido falar nisto. Nós temos previsto um grande enfoque em termos de limpeza de terrenos públicos. E na Bendita nós temos um exemplo muito próximo. Nós temos o Parque Natural da Serra d'Ai e Candeeiros e esses terrenos, esse território, tem que haver respeito por tudo que é natural, mas não deve deixar de haver cuidado e prevenção em termos de segurança contra incêndio. Esses locais têm que ser limpos, tem que haver caminhos de acessibilidade e por isso há que pensar nisto e a entidade gestora desses parques, se não cumprir, tem que ser notificada nesse sentido, porque nós não queremos correr o risco de no nosso território, com um ponto de ignição, termos uma calamidade. Agora sim, a parte da cultura. E depois é importante também, nós sabemos que temos os bombeiros da Bendita, no município temos também mais outras 3 corporações de bombeiros e eu sei, porque eles têm a noção disso, que é necessário criar um centro de formação conselhio para os nossos bombeiros. Essa é outra grande medida que nós nos queremos focar e queremos tentar implementar. Cultura. Pronto, para finalizar, cultura para finalizar, que deve estar logo à cabeça. Nós num conselho, em termos de cultura, tão significativo, nós sabemos que, por exemplo, no Mosteiro de Alcobaça deu-se a primeira aula pública, temos igrejas, locais em termos de património natural a preservar, da serra até ao mar. E na cultura, de novo, temos uma marca prevista, que é o Viva Alcobaça. Queremos criar um roteiro arquitetónico que, de alguma forma, dê relevo àquilo que é o nosso património arquitetónico e ligado também à Igreja, não é verdade? Nós estamos próximos da Nazaré, de Óbidos. Há um circuito de quem faz o turismo religioso que passa também pelo Concelho de Alcobaça e nesse sentido queremos ligar o Mosteiro de Alcobaça ao Mosteiro de Cós, eventualmente a igrejas existentes em Aljubarrota, Convento dos Capuchos, pontos estratégicos em termos de património natural, da Serra dos Candeeiros, da Baía de São Martinho, porque não? Uma Viva Alcobaça que potencie o turismo em Alcobaça. Passamos agora para outro bloco, política e transparência. Como é que pretende promover a participação ativa dos cidadãos nas decisões do Conselho? Bem, nós temos como uma grande medida criar um portal da transparência. Isto era uma medida que sempre foi nossa, sempre foi uma bandeira nossa, inclusive a questão de implementar um sistema anticorrupção, mas se não formos tão longe, nem é preciso certificar. Podemos ter o sistema de gestão anticorrupção implementado sem o certificar. Mas há uma medida fundamental, que é criar o portal da transparência municipal, publicando uma lista completa de contratos
fornecedores e valores, com atualização em tempo real e assumir, desta forma, o compromisso de reduzir os designados ajustes diretos. Tentar reduzir os ajustes diretos. Tem que se pensar um software para isto, mas este software deve estar ligado ao portal base e, obviamente, tudo o que são novas ferramentas tem que pressupor formação. Tem que se formar técnicos municipais para a utilização desta ferramenta. Mas eu penso que é uma ferramenta muito útil e que será muito bem-vinda a todos os municípios. Isto ao nível da transparência do município, mas centramos-nos na participação ativa dos cidadãos. Admite criar um orçamento participativo? Admito. Os orçamentos têm sido aprovados. Só o último orçamento é que foi aprovado com a validação do ROC, porque havia questões que nos anteriores orçamentos em que essa validação não aconteceu, mas é um orçamento gigantesco, nós sabemos que sim, e faz todo sentido haver um orçamento participativo. Criar ali uma fatia destinada a medidas propostas pelos cidadãos. Precisamente. Isso pode também, de alguma forma, entrar com as medidas propostas pelos cidadãos, mas também em ligação com as juntas. Com as juntas, precisamente. Alocadas, medidas propostas e alocadas às reais necessidades nas diferentes freguesias. E estamos a chegar ao final do nosso tempo. Por que razão é que os eleitores de Alcobaça devem confiar o voto em si? Bem, os eleitores de Alcobaça devem confiar o voto em mim, porque me conhecem e sabem que até à data da última candidatura e desta candidatura também, eu nunca precisei de grandes cartazes políticos para construir o meu currículo. Nós assistimos a um acumular de todos estes anos de inércia, sempre na mão dos mesmos. Isto tem estagnado, tem mantido no mesmo nível o Conselho de Alcobaça no tempo, tem-o mantido em termos de desempenho sempre no mesmo patamar, e nós somos ambiciosos, queremos subir. Por isso, aquilo que eu peço é que deem uma oportunidade ao Chega, porque no Chega o que nós prometemos vamos cumprir. Votem no Chega, é o que eu vos peço. Nós precisamos de novas pessoas, de novas ideias. Deem-nos uma oportunidade. Votem no Chega. Isabel Ventura, muito obrigada pela sua presença. Quanto a si, desse lado, obrigada por ter acompanhado esta entrevista. A próxima está agendada para amanhã. Iremos receber em estúdio Diogo Ramalho, candidato do PS à presidência da Câmara Municipal de Alcobaça. Boa noite.
88.1 Benedito FM. Benedito FM 88.1. A sua rádio, a sua música.